Pandemia, profecias e juízo de Deus. Vamos conversar à luz da Bíblia sobre isso antes que você seja enganado por falsos profetas. Bem-vindo ao menos curto e mais grosso. Eu recebi esses últimos tempos alguns pedidos para falar sobre profecias, para entender um pouco mais sobre essa pandemia e tudo mais. Até porque hoje tinha uma profecia falando que ia ter muitas mortes, como se a gente precisasse de mais mortes para entender um recado de Deus. Mas tinha, e eu não sei se a pessoa já se justificou, se voltou atrás, mas não importa isso. Eu quero falar sobre a base da profecia. Eu acho que falta um pouco para a gente entender o que é profecia, o que é um profeta, e à luz desses dois entendimentos que são referências bíblicas, a gente poder entender um pouco mais a pandemia que estamos vivendo e se é realmente juízo de Deus. Então vamos lá, vamos começar primeiro por um consentimento. No conceito popular de quem não lê a Bíblia, o profeta é o cara que prevê o futuro, mas não é assim quando você vai estudar a palavra de Deus. Quando você vai estudar a palavra de Deus, um profeta é um homem, ou até uma mulher, mas é um homem que foi impactado pela presença de Deus ou pela revelação de Deus e impactado por quem é Deus, por quem representa essa revelação, que é a aliança, né? E essa aliança ela é toda descrita nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então esse profeta, ele já foi impactado, ele entendeu a aliança de Deus para com seu povo, e aí ele vai olhar a situação presente, o que está acontecendo, vai vendo alguns erros ou algumas discrepâncias entre a atitude do povo de Deus, ali era o Israel, com o que Deus tinha falado ou feito a sua aliança. Colocado isso, ele iria começar a fazer protestos, ele ia começar a falar coisas erradas, às vezes eles agiam, né? Às vezes andavam nus para mostrar a vergonha, ou casava com uma mulher vergonhosa sexualmente para mostrar como Deus estava se sentindo. Várias coisas o profeta fazia. Eles não eram pessoas assim normais no sentido, pessoas, às vezes a profecia dele era bem desagradável, na maioria das vezes até, mas o que eles estavam dizendo era, olha, o jeito que vocês estão vivendo é um jeito vergonhoso, vocês estão vivendo com uma vida normal, mas é vergonhosa. E aí, eles, no final, depois dessa análise sociológica, à luz da Bíblia, não à luz da sociologia, né? Essa análise da situação à luz da aliança, eles previam, ou eles falavam o que iria acontecer para todo o povo de Deus. Então, todos os profetas, desde os dos maiores, né, os livros dos profetas, eles são feitos por Isaías, Ezequiel e Jeremias, que eles abrem esses grandes blocos, e depois vão vários outros profetas. E eles vão falando sobre, principalmente, no caso desse, sobre o exílio babilônico. Você tem Israel já dividido, né? O povo israelita tem o reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2. E aí, primeiro os assírios pegam o reino do norte, tem vários profetas. Aliás, o reino do norte é um reino que já tinha se desviado há muito tempo. Os profetas tentaram fazer, Deus pegou profetas de lá de dentro, Deus pegou profetas do reino do sul para subir para o norte e tudo mais. Bom, eles viraram samaritanos, boa parte deles viraram samaritanos ali, que você vai ver no Novo Testamento, vai entender por que o Israel aqui de Jerusalém, que é Judá, né, odeia tanto os samaritanos, porque eles são um povo que abandonou a aliança, mas eles depois abandonaram e a Babilônia levou também boa parte deles. Bom, fiz algumas anotações para não ficar tão longo, mas eu quero trazer aqui para vocês isso. Então você tem 3 características aí de um profeta. Já começa a abrir o sinal para quando você ouvir alguém falando que está fazendo uma profecia, ver se tem que passar por essas 3 características do Antigo Testamento e depois do Novo também. Primeiro, ele vai falar sempre contra a idolatria, tá? Então é você colocar outras potestades, outras forças, outros valores no lugar de Deus e adorar. Então a idolatria, a aliança com falsos, com povos vizinhos que têm princípios ao contrário do evangelho, essas alianças são sempre denunciadas. E 3, a injustiça que o povo de Deus está fazendo, principalmente com o pobre. Esse negócio de justiça, cada um recebe o que merece, não é bíblico, necessariamente. A Bíblia vai muito mais além do que isso. A justiça no Antigo Testamento todinho tem a relação com os desprezados, pobre, viúva,
órfão, estrangeiro, tudo mais aí você vai ver. Bom, colocado isso, esse é o primeiro coisa. Então, um profeta ele está sempre denunciando sobre esses três elementos que representam ali a revelação de Deus. Um segundo movimento que todos os profetas faz quando se levanta é ele levar ao arrependimento. A mensagem dele tem que falar: vocês estão errados por causa disso, por um desses erros. Ou vocês estão adorando outros deuses, ou vocês estão com alianças espúrias, ou vocês estão desprezando os pobres, fazendo injustiça. E o terceiro é que ele vai falar sobre o juízo de Deus. E sempre o juízo de Deus, eles estão colocando para o povo de Deus, às vezes ele representa, por exemplo, Jeremias vai representar a queda do povo de Deus para a Babilônia como uma descriação, né? Então parece que vai tudo ficando um deserto. Então Jeremias vai colocar tudo como o processo de descriar, né? Tudo que Deus fez, a Babilônia está fazendo ao contrário. Mas já Isaías, para falar da queda da Babilônia, já vai colocar como uma queda cósmica. Então você sempre vai ler dos profetas algo assim majestoso, grande, é o sol que vai apagar, é tudo. Então isso não necessariamente, não é que não necessariamente, a priori ela é aplicada para a Babilônia ou para Israel. E aí você pode falar, mas Marcos, isso não representa o fim, o dia do Senhor, né? Que eles sempre falam o dia do Senhor, é o dia que Deus vai agir e acertar as contas. Eles sempre representam como o final, o último dia, principalmente no Novo Testamento, mas no Antigo, o dia do Senhor podia acontecer hoje, assim, é o dia que Deus vai acertar as contas, esse é o dia do Senhor, mas também representa esse último dia, ok? Então fica aí, esses três movimentos. É uma coisa interessante que a gente pode falar, é Isaías 8:20, quando eles estavam falando que quando acontece uma coisa errada, como aconteceu com a pandemia, as pessoas vão atrás de videntes, vão atrás de gente que está falando várias coisas assim, por que Deus está agindo desse jeito. E é interessante que Isaías fala o seguinte, que essas pessoas, se elas não estiverem falando da lei e os mandamentos, Isaías 8:20, a lei e aos mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, Deus vocês jamais verão a luz. Então, Isaías já vai comentar que todo profeta pode ser até de fora, que às vezes Deus usa profetas que não são do povo de Deus. Isso é interessante. Balaão teve que dar 3 profecias ali, abençoando o povo no deserto. Mas bom, por que Isaías usa a palavra lei, se os profetas vão falar da lei e dos mandamentos? Você fala assim, mas é redundante, né? Ou é um paralelo? Não. Ali ele está falando da lei, é o jeito que ele se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Então, o que Isaías está dizendo, e os mandamentos são os mandamentos. São 613 ali na Torá. 613. Então, o que Isaías está dizendo é o seguinte, se o profeta não está descrevendo a história da aliança e não estiver falando da justiça e santidade de Deus nos mandamentos, esse cara é falso profeta. Então vamos lá, só fechando aqui para a gente poder ter discernimento quando ouvir gente falando sobre profecias de fim do mundo. Primeira, esse profeta tem que estar bem claro na sua profecia, a aliança que ele está falando, né, os princípios bíblicos que ele defende. Então não adianta ele falar, tinha uma visão, Deus vai derramar montão, vai fazer morte em massa, Deus está me revelando. Não, primeiro, assim, em algum lugar ele tem que falar o que é a santidade de Deus ou o caráter de Deus que está sendo rompido. Segunda coisa que é importante, aliás, na primeira aí ele vai falar do arrependimento e depois do juízo, ou a ordem não importa, mas ele precisa ter esses elementos. Tem que ter direito a arrependimento. Se é só um juízo sem arrependimento, não é o juízo, é só um aviso. Então o profeta está ali para dar essa válvula de escape. Segunda coisa que é interessante, todos, ou a grande maioria dos profetas no Antigo Testamento não tinham aliança com os governantes, os reis, quem estava lá. E na maioria das vezes eles eram desprezados ou perseguidos e eram desprezados pelo povo também. Então um profeta, uma marca de um profeta é que ele não está com aliança com o rei. Dificilmente você vai ver
você vai ver sempre o rei brigando ou perseguindo os profetas. Isso acontece muito. E também sempre o rei tem uns falsos profetas que ele sustenta para continuar enganando o povo, falando: olha, jejuem por esse rei, fique com esse rei, porque sempre esses profetas, a gente vai ver a história famosa de Acabe e Jezabel, e Acabe, o rei dos judeus, tem ali os seus profetas, e eram profetas de Deus. A gente coloca, quando o autor vai narrar que esses profetas eram falsos, ou profetas de Baal, eles não eram chamados de profetas de Baal, eles eram profetas do rei, ou profetas do povo de Deus. Depois eles, por ter confronto de profetas ali, eles são chamados de profetas de Baal, porque é a acusação de Elias. Então o que acontece? O rei consegue sustentar muitos profetas. E é mais ou menos isso que acontece na nossa nação. Os nossos governantes, não é só o presidente, não, tem quem lidera sempre traz para perto por alianças de corrupção, alianças de benefícios. Se você falar bem de mim para sua congregação ou para o povo de Deus, eu vou te dar isso. Então, esses falsos profetas, eles sempre estão mamando no governo. Então, se eles têm livre entrada no governo, se um governante vai visitar a igreja para falar e é bem recebido, se tem toda essa aliança, suspeite, não quer dizer que é falso profeta, mas está bem perto. E se levanta um outro de fora, geralmente pode ser um estrangeiro, pode ser alguém que ninguém vai dar nada, né? Quem é esse cara na fila do pão? Geralmente, lá no Antigo Testamento, ele está falando, se ele está falando da aliança, se ele está falando de arrependimento e se ele está falando de um juízo, você pode abrir o olho. Então, gente, não dê bola para que esse povo aí que solta alguma coisa, primeiro que não tem nem critério da aliança, não está falando sobre os princípios de Deus, não está falando sobre arrependimento, e aí fica fácil falar de juízo, de morte, num tempo onde está morrendo todos os dias 3 mil pessoas só no Brasil. Uma última observação, agora eu estou colocando aqui. Para mim é meio claro que o que nós vivemos nesse tempo é juízo de Deus. É juízo de Deus. Não é um juízo de Deus para a nossa nação. Isso é muito egocentrismo, achar que é só nós. O juízo de Deus é sobre a criação. Existe algo, sim. A gente tem que sondar. Eu não sei o que fez. Eu não sou esse profeta, então eu não sei o que fez transbordar a ira de Deus, o cálice de Deus. Mas eu sei que a gente, como humanidade e como brasileiro, estamos errando muitas coisas sobre a aliança de Deus, muitas. Uma delas, nós evangélicos, é que a gente é corrupto, a gente fez Deus uma moeda de troca, como se a gente desse, a gente comprasse Deus. Toda essa teologia da prosperidade, principalmente dos neopentecostais, isso eu sabia que um dia Deus iria cobrar. Eu oro para que a gente se arrependa como nação e como humanidade, para a gente saiba entender. Eu oro para que a misericórdia de Deus venha, para que esse dia do Senhor que nós estamos vivendo aqui não seja o dia do Senhor mesmo de todas as nações, mas se vier a gente tem que ficar preparado. Mas eu oro que todos nós, então você e eu, temos que pensar o que nós precisamos nos arrepender, colocar o nosso joelho no chão, jejuar, mostrar para Deus que realmente nós estamos arrependidos, e voltando atrás a gente pode ter realmente encontrar essa misericórdia, mais uma vez misericórdia, não que até hoje Deus não tenha misericórdia, Ele tem tido, até hoje Deus nos sustentou, mas que a gente saia desse momento do juízo de Deus e possa ter esse jardim do Éden que já começou em Cristo e que nós estamos esperando até o dia final, aonde a gente vai viver a plenitude de Deus. Deus abençoe vocês. Eu não consigo ser muito grosso, mas eu consigo ser mais longo. Tchau, gente.